Shabbat Shalom. Para quem não me conhece, eu sou Tzadok Ben-Derer, do site judaismonazareno.org, e hoje nós vamos tratar da Parashá Hayé Sará, que significa a vida de Sara, e ela compreende Bereshit, Gênesis, do capítulo 23, 1 ao capítulo 25, 18. Inicialmente eu vou fazer uma breve exposição, um resumo desta Parashá, e depois nós vamos voltar para tratar de temas um pouco mais aprofundados. A Parashá ela começa narrando a morte de Sara, com 127 anos de idade, né? Sara tinha 127 anos de idade quando ela faleceu, e muitos estudiosos do nosso povo ensinam que isto ocorreu logo após ela receber a notícia da Akedah, ou seja, daquele quase sacrifício de Yitzhak. Nós sabemos que o patriarca Abraão, ele levou, né, isso consta na Parashá passada, ele levou o seu filho Isaac para sacrifício, e no momento final, quando ele ia imolar o seu próprio filho, o anjo do Eterno o impediu. Então, logo depois, né, deste episódio, que está em Bereshit, Gênesis 22, essa notícia chegou ao conhecimento de Sara, sua mãe, e dizem os rabinos que esse falecimento foi logo após este episódio. Bem, então, para sepultar Sara, Abraão, ele narra para achar que ele compra um lote de terra em Marpelá, em Hebron. E essa é a primeira propriedade de Abraão na terra de Israel. E ele sepulta a sua esposa, Sara, e logo após, né, o sepultamento, a cultura e a literatura do nosso povo, ambas explicam que Isaac, ele ficou muito triste com o falecimento de sua mãe, ele ficou muito abatido com a morte de sua amada mãe. Então Abraão, para acalmar o filho, para consolar o filho que estava muito triste com o falecimento, Abraão ele manda o seu servo Eliezer para que ele encontrasse dentro da sua parentela, da parentela de Abraão, uma mulher para se casar com Isaac. Então Abraão ele conversa com seu servo Eliezer e o despede, e o servo ele vai, né, nesta missão para buscar dentre os parentes de Abraão uma mulher para se casar com Isaac. E Eliezer, no caminho, ele faz uma oração ao Eterno, e antes de terminar a sua oração, ele é atendido, pois há o aparecimento de Rivka, de Rebeca, que nós sabemos que no futuro ela vai e se casa com Yitzhak. Então Eliezer ele conhece Rivka, Rebeca, depois ele é recebido pela família dela, a família aceita a proposta de casamento, ela também aceita, e ela vai até Isaac. E as escrituras narram que Isaac, ele amou Rivka, ele amou Rebeca. E a Parashá termina com a morte de Abraão aos 175 anos de idade, e depois fala logo em seguida sobre os descendentes de Ismael. Bem, este é um breve resumo, um breve panorama da Parashá, e agora nós vamos entrar em alguns detalhes desta Parashá. Bem, o capítulo 23 de Gênesis, de Bereshit, é interessante que o primeiro verso ele fala duas vezes Hayé Sará, a vida de Sara. Ele fala duas vezes sobre a vida de Sara, Hayé Sará, e logo em seguida há uma menção que Sara falece, ao falecimento, à morte de Sara. E me chamou muito a atenção porque o nome da Parashá é Hayé Sará, a vida de Sara. Mas a Parashá ela não trata da vida de Sara, ela narra a morte de Sara
E logo depois a história continua, falando sobre Abraão, sobre Eliezer, sobre Rivka, Rebeca, ou seja, há algo que aparentemente existe aparentemente uma incongruência. Por que aparentemente uma incongruência? Porque o nome da paraxá, que no nosso caso é Raie Sará, a vida de Sara, o nome da paraxá, ela influencia, ela guia toda a leitura da paraxá. Toda a leitura da paraxá, ela geralmente em todas as parashot isso acontece. O nome da paraxá, ele é um guia para o entendimento de toda a paraxá. Então essa paraxá tem o nome de A Vida de Sara, Raie Sará, mas contraditoriamente ela narra não a vida, mas ela narra a morte de Sará. E em seguida outros personagens entram em cena e Sará desaparece. Então, para haver uma congruência, uma coerência, se a paraxá se chama A Vida de Sara, então a paraxá deveria falar sobre os feitos de Sará, sobre as suas histórias, sobre as suas virtudes, e não sobre sua morte. Então vem a pergunta, ora, por que o título da paraxá é Raie Sará, a vida de Sara, se ela fala da morte e não da vida? Ora, o segredo está que, mesmo após a morte física de Sará, Sará ela continua viva. Ou seja, a Torá fala da morte de Sará, porém, ao mesmo tempo, a Torá fala em Raie Sará, a vida de Sara. Sara, ela continua viva. E subliminarmente há uma mensagem acerca da imortalidade da alma. Né? Nós veremos que em hebraico existem outros termos, mas em português, geralmente o termo utilizado é alma. E a doutrina da imortalidade da alma, ela é uma doutrina nitidamente israelita, nitidamente judaica. Por exemplo, a literatura talmúdica, ela afirma expressamente que Moisés não morreu. E ela também afirma, estou lendo entre aspas, nosso pai Yaakov, ele também não morreu. Rashi, ele fala que, embora eles pareçam mortos, eles estão vivos. Ou seja, há a crença na imortalidade da alma. A imortalidade da alma é um conceito israelita que se extrai das próprias escrituras. Por exemplo, em Kohelet, Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, está escrito: o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Elohim que o deu. Aqui espírito é a palavra ruach, então está dizendo que o que é pó volta para a terra, o pó volta para o pó, porém o espírito, a ruach do ser humano, o espírito do ser humano, ele retorna para Elohim, pois Elohim é quem deu o espírito, é quem deu a ruach. Além desse trecho que eu li de Kohelet, Eclesiastes 12, verso 7, os próprios Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, conhecidos popularmente como o Novo Testamento, eles falam também desta doutrina da imortalidade da alma. Por exemplo, os Seduquim, os saduceus, eles não criam na imortalidade da alma e eles não criam na ressurreição dos mortos. E eles foram questionar Yeshua HaMashiach acerca deste fato, acerca da imortalidade da alma. E em Matitiahu, Mateus, capítulo 22, versos 31 e 32, Yeshua fala o seguinte: e quanto à ressurreição dos mortos,
Vocês não leram o que foi dito por Elohim? Eu sou o Elohim de Abraham, o Elohim de Isaac, o Elohim de Yaakov. Ou seja, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó. Aí conclui Yeshua dizendo: ora, Elohim não é Elohim de mortos, mas de vivos. Então, para combater os Seduquim, os saduceus, que não criam na imortalidade da alma e não criam na ressurreição dos mortos, Yeshua, ele fala claramente que Elohim é Elohim de vivos e não Elohim de mortos. E para sustentar que Abraham, Isaac e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles estão vivos. Existe um outro episódio em Lucas, capítulo 16, versos 19 até o verso 31, que Yeshua narra aquela história do rico e de Lázaro. As Bíblias em português, elas colocam um título chamado assim de A Parábola do Rico e de Lázaro, mas na verdade o nome parábola não aparece nas escrituras nesse momento. Ou seja, isto não se trata de uma parábola, mas de uma história. Yeshua, né, nesse texto, ele conta uma história de um pobre, né, que em português o nome dele é Lázaro. E ele era pobre, ele mendigava na porta de um rico, e o rico não dava nada para ele, e Yeshua conta que ambos morrem, e depois no seio de Abraão, Lázaro está com o nosso patriarca Abraão e o rico está do outro lado, separado por um abismo. E nesse diálogo, nesse episódio, fala Yeshua que o rico ele vai e conversa com Abraão. Ou seja, Yeshua ele cita a morte de um rico, a morte de um mendigo, ele fala sobre um abismo que separava o justo do ímpio, e ele até narra nessa história que o rico, que é o ímpio, ele vai e faz um clamor a Abraão. Ou seja, Yeshua ele defende aí a imortalidade da alma, ele defende uma doutrina tipicamente paruche, tipicamente farisaica, que faz parte do pensamento do judaísmo antigo. Além dos textos todos que eu citei, não é, de Kohelet, Eclesiastes, Matitiarro, Mateus, Lucas, a própria literatura do nosso povo, no Talmud, no Zohar e outros livros, também falam acerca da imortalidade da alma. Eu vou citar algumas coisas do Talmud, do Zohar, não que eu concorde com tudo que está no Talmud, não que eu assine embaixo o que está no Zohar, não é isso. Mas eu vou ler algumas coisas que eu nem concordo com o que está escrito necessariamente, porém o fundo do que está escrito é verídico, qual seja, o fundo se refere à imortalidade da alma, ainda que existam algumas coisas lendárias no que eu vou citar, não é? Vou citar aqui várias coisas, mas, por exemplo, em Yebamot 16:3 e no Talmud Yerushalmi Moed Katan 3:5, está escrito que durante 3 dias após o falecimento, a alma paira por cima do corpo, pensando que irá retornar a ele. Ora, eu não creio que a alma ela fique pairando em cima do corpo, achando que vai retornar para ele. Eu não acredito nisso. Porém, isso nos dá uma dica, um remes, uma dica, qual seja, de que a alma ela continua viva, o corpo morre, mas existe uma parte imaterial dentro do ser humano que é conhecida em português como alma. Ou seja, esse texto diz que a alma não morre. No Zohar vai rir 218b e 226a, está escrito que durante os 7 dias a alma vai e vem entre a casa e a sepultura. Novamente eu repito, eu não acredito que a alma fica indo e vindo da casa da pessoa até a sepultura durante 7 vezes. Eu não acredito nisso, porém o fundo da história é verídico, ou seja, a alma ela não morre, não é?
em Midrash Bemidbar Rabbah, Midrash Rabbah Bemidbar, sobre a porção de Nassô, está escrito que o Rabino Dossa, ele cita Êxodo, Shemot 33:20, e a citação é essa. Vou ler. Pois não poderá ver-me o homem e viver. E daí ele prossegue. Na vida eles não enxergam, porém na morte, sim. O que esse Midrash está falando? Não é? Ele cita primeiro Shemot, Êxodo 33:20, o texto que nenhum homem pode ver o Eterno. Se algum homem enxergar, se alguém vir o Eterno, este homem não poderá viver, ele irá morrer. E daí esse Midrash diz, olha, em vida ninguém enxerga o Eterno, se alguém enxergar, esta pessoa irá morrer. Porém, depois da morte, diz o Midrash, nós poderemos ver o Eterno. Por quê? Depois da morte nós veremos o Eterno. Porque a alma é imortal. No Talmud ainda, em Ketuvot 104, está escrito que quando um justo falece, Elohim fala para algumas pessoas que estão junto de si. Venham justos para recepcioná-lo. E eles falam para o falecido, venham com shalom, venham com paz. Ou seja, nessa passagem, quando alguém morre, é como se o Eterno ele falasse para os justos recepcionarem o outro justo que acabou de falecer. Então, um justo falece, outros justos, outros tzadikim, o recepcionam e dão shalom, dão paz para ele. Né? No Zohar Vayri 218b está escrito, quando um homem falece, ele recebe a permissão de enxergar, e ele vê os seus colegas e parentes no mundo de cima e os reconhece. Eles estão com a mesma aparência, e se tiver o mérito, todos se mostram felizes perante ele e o acompanham. Ou seja, tantos textos das Escrituras, eu citei Escrituras, Correlet, Eclesiastes, Mateus, Lucas, tanto os textos das Escrituras quanto o Talmud e o Zohar, todos esses documentos que são nitidamente judaicos, eles apontam para a crença a crença acerca da imortalidade da alma. Eu estou falando de imortalidade da alma usando alma em um sentido amplo, tal como as pessoas a conhecem em português. Mas em hebraico, tanto nas escrituras quanto no Talmud também, geralmente existem três expressões que às vezes os tradutores terminam traduzindo tudo como alma. Tudo é traduzido como alma, mas são três expressões diferentes. Primeira expressão é nefesh, que ela está relacionada ao sangue, à vitalidade. Nefesh é uma palavra muito ligada à vitalidade do ser. Então a nefesh, ela existe tanto em homens e também em animais. E esta nefesh, ela morre, porque a vitalidade ela desaparece. Acabou a vitalidade de um ser, tanto homem quanto animal, ele termina morrendo. Ou seja, nefesh seria a parte mortal da alma. Por outro lado, a alma, como nós a chamamos, ela possui componentes que são imortais. Existem duas palavras em hebraico, ruach e neshama, que são termos intercambiáveis, principalmente na literatura talmúdica. E tanto ruach quanto neshama muitas vezes assumem o significado de a psique do ser humano, ou seja, o centro da sua razão e da sua vontade. Em outras palavras, a essência racional e volitiva do ser humano. E ruach e neshama, ambas denotam a parte imortal do homem. Tanto é que o Elohim, o Eterno, ele dá um sopro para o ser humano viver. Esse sopro é a ruach, é a neshama, como dizem alguns estudiosos. Então, o homem ele tem um componente imortal dentro de si mesmo. Então, nós não iremos morrer, não é? E
No futuro, na era messiânica, toda a tradição judaica, né? As nossas escrituras falam isso, os Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos, conhecidos como Novo Testamento, mas não só no Novo Testamento, a ideia de ressurreição dos mortos é uma ideia que faz parte integrante do nosso povo. É um conceito chamado de Tehiyat Hametim, que literalmente seria a vivificação dos mortos, a ressurreição dos mortos. Então, todos creem que na era messiânica, com a vinda do Messias, e nós cremos que Yeshua morreu, ele ressuscitou, mas ele há de voltar. Com a volta de Yeshua a Mashiach, haverá a ressurreição dos mortos. Bem, retornando para a Parashá, não é? Ou seja, o nome da Parashá Hayé Sará se explica da seguinte forma: ainda que a Parashá ela comece falando da morte física de Sará, nós entendemos que a nossa matriarca ela continua viva, porque existe uma parte imaterial e imortal dentro do ser humano que é conhecido como alma, ou se preferimos em hebraico, Ruach ou Neshama. Bem, ainda no capítulo 23 de Bereshit, Gênesis, os filhos de Het, eles querem dar para Abraham o terreno para o sepultamento de Sará. Sara, ela faleceu, e os filhos de Het, eles querem dar um terreno para Abraham fazer o sepultamento. Porém, é interessante que Abraham ele não aceita e ele paga pelo terreno, ele paga por aquela possessão de terra. Isto demonstra a nobreza moral de Abraão. Ele nunca quis se aproveitar de ninguém. Ele poderia receber de graça o terreno, mas mesmo assim ele paga por ele. Infelizmente, hoje em dia, existem muitas pessoas que vivem se aproveitando das outras, explorando o próximo. E essa exploração ao próximo, exploração da boa-fé alheia, isso, infelizmente, acontece também nos círculos religiosos. Mas aqui nós vemos a nobreza de Abraham, que ele não quis se aproveitar da situação, ele pagou pelo terreno, né, que fica em Hebron, chamado de Marpelá, em hebraico, e que é a primeira possessão na terra de Israel. O primeiro pedaço de terra, o Eterno prometeu dar a terra a Abraham, que nós sabemos que é a terra de Israel, a terra prometida. O Eterno fez essa promessa e aí existe a primeira possessão de terra que é comprada por Abraham em Hebron, o lugar chamado como Marpelá. E lá, Abraham ele sepultou a sua esposa Sará. Posteriormente, Abraham ele falece e ele também é sepultado lá. Lá também estão sepultados Rivka, Rebeca, Yitzhak, Isaac, Yaakov, Jacó. Ou seja, tanto nos nossos patriarcas quanto as nossas matriarcas, todos foram sepultados no mesmo lugar. Já que os muçulmanos consideram Abraão como pai da fé deles, né, o lugar é um lugar sagrado não só para nós judeus, mas o lugar também é sagrado para os muçulmanos. Mas nós sabemos que a terra de Israel foi dada pelo Eterno ao nosso povo. Então, o povo de Israel é o legítimo proprietário daquela terra. Bem, já no capítulo 24 de Bereshit, Gênesis, Abraão, ele manda o seu servo Eliezer buscar uma mulher para Yitzhak, para Isaac, uma mulher que estivesse dentro da sua parentela. Abraão, ele quer uma mulher dentre dos seus parentes porque ele não quer casamentos mistos. Ele sabe que casamentos mistos, principalmente com mulheres provenientes de culturas muito idólatras, isso é nocivo, não é? Giza Mincha Belulá, que Abraham ele não permitiu que Isaac saísse da terra de Israel para buscar uma esposa, pois Isaac tinha o status de ser, entre aspas, uma oferta perfeita. Vejam só, Mincha Belulá explica que Isaac ele é considerado uma oferta perfeita. Isso ele está se referindo ao episódio
da Akedah, em que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. E ele chama Isaac de uma oferta, de uma oferenda perfeita. E isso é muito interessante porque isto nos remete expressamente a Yeshua HaMashiach, pois a Brit Hadashah é clara que Yeshua é a nossa oferta, a nossa oferenda perfeita. Yeshua é o nosso corban, a nossa oferta, e por meio da morte, do sacrifício de Yeshua, por meio do seu sangue que foi derramado, nós recebemos o perdão, nós recebemos a expiação, a capará pelos nossos pecados. Todo aquele que deposita fé em Yeshua HaMashiach e o segue, e isso, obviamente, implica em seguir os seus ensinamentos, que são os ensinamentos da Torá. Ou seja, quem segue Yeshua e segue a Torá, recebe a vida eterna. É claro que a salvação vem pela graça do Eterno, mas como disse Yaakov Hatzadik, conhecido em português como Tiago, a fé sem obediência, ela é morta. Então, a fé em Yeshua HaMashiach pressupõe que aqueles que depositam a fé nele, aqueles que têm emuná em Yeshua, obviamente irão obedecê-lo, irão obedecer a Torá que foi ensinada por ele. Não obedecer a Torá de uma forma legalista e deturpada, mas a Torá de uma forma espiritual e verdadeira, a Torá de uma maneira elevada. Bem, então eu falei, né, que Abraão ele não queria uma mulher estrangeira para o seu filho Isaac, porque ele sabe que o casamento misto geralmente dá problemas, né? Imaginem vocês, se um judeu, hoje em dia, ele se casa com uma católica romana, vejam o problema. O judeu ia querer guardar o Shabat, a católica vai querer acender velas para os seus deuses. O judeu ele não come porco. Imaginem uma mãe católica querendo dar bacon para os seus filhos. O judeu ele vai querer fazer a circuncisão dos seus filhos. Essa mãe católica irá querer batizá-los na igreja quando crianças. Ou seja, essas misturas elas são extremamente nocivas e geram a apostasia. E Abraão ele sabia disso. Eu conheço alguns judeus que se casam às vezes com mulheres de outras religiões e a prática, infelizmente, é essa, que muitas mulheres elas fingem que se convertem ao judaísmo, mas na verdade não há conversão coisa nenhuma. Então o judeu está em casa e a mulher tem lá uma estátua de Buda, uma estátua de Maria, ou seja, misturar religiões totalmente diversas num casamento é algo realmente muito ruim, é algo nocivo, é algo perigoso, salvo obviamente, né, às vezes a pessoa é ímpia e se casa com uma mulher também ímpia, ambos eram ímpios e se casaram. Se depois o homem faz techuvá, ele tem que orar para que a esposa faça techuvá também com ele, para que eles fiquem em sintonia. Se não houver sintonia, eles terão muitos problemas. Bem, então Abraão ele conversa com seu servo Eliezer, e o servo ele sai, não é? Vai até os parentes de Abraão para buscar uma esposa para Yitzhak, para Isaac. E Eliezer ele faz um pedido ao Eterno. Ele fala, Eterno, e ele pede um sinal, ele diz, a mulher, né, se aparecer uma mulher e der água para mim e para os camelos que estão comigo, isso será um sinal de que o Senhor está mandando, está enviando essa mulher é a escolhida. E ele pede esse sinal, é um sinal legítimo, não é? Porque a mulher iria dar água não somente para ele, mas também para os animais. Ou seja, seria uma mulher com muita bondade, uma mulher com valores morais nobres, porque ela não se preocupa apenas com o ser humano, mas ela também ama os animais e iria dar água para eles. Ou seja, Eliezer ele faz um pedido sábio porque ele quer uma mulher que tenha virtude, uma mulher que
esteja imbuída de nobres valores morais, e ele pede ao Eterno, crendo que o Eterno irá encaminhar a esposa certa na hora certa. Isso me lembra o Midrash Bereshit Rabbah 68.4, que diz o seguinte: é Elohim quem designa os matrimônios. Então esse Midrash ele diz que o Eterno, ele que arranja os matrimônios. Por isso que é importante a pessoa orar para que o Eterno encaminhe a esposa correta, e a mulher orar para que o Eterno mande o homem certo, um homem temente ao Eterno, um tzadik, um justo. E Eliezer faz esse pedido, né? E antes de ele acabar a oração, antes de ele acabar o pedido, aparece Rivka, Rebeca, e nós vemos, né, lendo as escrituras, das escrituras nós depreendemos que Rivka, Rebeca, ela era uma mulher virtuosa, com compaixão. A escritura diz que ela era uma betulá, uma virgem, ou seja, uma mulher com qualidades raras, hoje em dia principalmente, que as mulheres muitas vezes não têm compaixão. A virgindade é um conceito que saiu de moda no mundo pagão. As pessoas praticam relações sexuais ilícitas a todo momento, isso no mundo pagão. É triste essa situação, e nós vemos que as mulheres de hoje não buscam aquela pureza, aquela virtude de Rivka, de Rebeca. Rebeca, ela tinha várias qualidades morais: bondade, afeição, caridade, hospitalidade, compaixão, amor pelos seres humanos e pelos animais. E diz a escritura que, além de tudo isso, Rivka, Rebeca, era muito bonita. Ou seja, uma mulher bondosa, com afeição, caridade, hospitaleira, compaixão, amor pelos homens, amor pelos animais, e também era muito bonita. Com toda a modéstia, eu fico pensando que Rivka, ela tipifica a minha esposa, porque a minha esposa também é uma mulher maravilhosa, Baruch Hashem, pela vida dela, que ela possui todas essas qualidades. Digo isso com toda a modéstia, mas eu sou um felizardo porque o Eterno me encaminhou uma mulher virtuosa, uma mulher especial. Estudando sobre Rivka, sobre Rebeca, eu enxergo muito a minha esposa nela, nesse sentido dos nobres valores morais. É interessante observar ainda que essa paraxá ela tem o nome de uma mulher extraordinária, Sará, né? Paraxá é Raie Sará, a vida de Sara. Mas ela também se dedica a outra mulher notável, Rivka, Rebeca. Ambas, Sara e Rebeca, eram mulheres belas, porém a maior beleza delas diz respeito às boas qualidades morais. Por quê? Porque a beleza física ela é vã, efêmera e passageira, mas os valores morais sólidos, eles são incorruptíveis. Por isso que o homem deve buscar uma mulher que seja uma verdadeira serva do Eterno. O homem sábio não é aquele que escolhe a mulher mais bela do mundo, e sim o homem que escolhe a mulher que pode fazer o mundo mais belo. Isto é importante. O homem solteiro ele tem que buscar uma mulher que anda com Elohim, uma mulher que realmente venha fazer a diferença neste mundo. Kli Yakar leciona que Rivka, Rebeca, ela vinha de uma cultura idólatra, mas que, já que ela tinha altos valores morais, o Eterno estava removendo Rebeca de lá. Ou seja, tal como o Eterno removeu Abraão de um povo idólatra, ele fez a mesma coisa com Rebeca, e ela passa a servir ao verdadeiro Elohim. Me chamou também a atenção nessa paraxá o poder da oração espontânea de Eliezer, né? O judaísmo atualmente ele tem muitas orações prontas que estão no Sidur. Eu oro com o Sidur, existem orações prontas que eu as realizo, mas a oração espontânea ela tem um poder muito forte. Nós vemos aqui Eliezer, ele não orou com Sidur, ele não tinha nenhum modelo de oração, ele orou a
aplicando o seu próprio coração. Ele não estava apegado a nenhum ritual. Aquilo que se passou no coração, ele falou com o Eterno. E esta oração é uma oração muito poderosa. Eu digo isso porque no judaísmo tradicional, até no judaísmo messiânico, às vezes as pessoas ficam com um legalismo muito grande, ficam com vãs repetições. E estas vãs repetições foram criticadas por Yeshua HaMashiach. E não só Yeshua, o próprio rabino tradicional e cabalista Aryeh Kaplan, ele critica a frieza de muitas orações judaicas. Às vezes os judeus fazem orações muito frias e o próprio rabino Aryeh Kaplan, ele critica isso. Ou seja, a oração espontânea, aquela que você aplica o seu coração para o Eterno, ela tem um poder muito grande. E foi isso que o servo Eliezer fez. Aliás, afirma o Midrash que 3 pessoas foram atendidas enquanto suas palavras ainda estavam em suas bocas. 3, Eliezer, o servo de Abraão, Moshe, Moisés e Shlomo, Salomão. Então, Salomão, Moisés e Eliezer foram 3 pessoas que quando estavam orando, eles foram atendidos no mesmo momento. Com Eliezer é até interessante que antes de ele terminar a oração, Rebeca aparece. Ou seja, imagine você está orando e antes de você acabar a sua oração é atendida. Ou seja, foi uma tefilá, uma oração muito poderosa. Então Eliezer ele encontra Rivka, Rebeca, não é? Ela dá água para ele, para os camelos, então ele percebe que isso é um sinal do Eterno. Rebeca o leva, né, para ser hospedado na casa de sua família, e Rebeca o leva, e antes deles começarem a refeição, Eliezer ele conta a sua missão. Ele conta que ele foi enviado por Abraão para escolher uma esposa para Isaac. E ele fala ainda que Abraão ele tinha sido muito abençoado pelo Eterno em todos os sentidos, inclusive com riquezas materiais. Então ele fala tudo isso, a família de Rebeca, ela aceita a proposta de casamento. Depois eles perguntam se Rebeca quer ficar mais um tempo ou ir logo, né? Que Eliezer queria levá-la logo. E ela diz, olha, eu quero ir logo, eu quero me casar. Ou seja, Rebeca, ela não hesita, ela demonstra que quer se casar e ela vai, não é, ao encontro de Isaac. E o capítulo 24, versos 62 e 63, dizem que à tarde Isaac, ele saiu para passear no campo. Os rabinos explicam que, na verdade, não foi um mero passeio. Isaac ele estava indo no campo para orar. Ele estava indo orar pelo seu casamento. Bem, isso nos traz uma lição importante, não é? Se essa interpretação rabínica estiver correta, ou seja, que Isaac ele passeava, mas ele mentalizava, ele falava com o Eterno enquanto passeava. Se essa informação for legítima, for verídica, ela aponta que Isaac, e eu creio que Isaac ele deve ter orado pelo casamento, ou seja, Isaac ele orou pelo casamento confiando que o Eterno iria mandar para ele uma esposa virtuosa, uma esposa maravilhosa. E isto nos leva ao aprendizado de que a pessoa ela deve orar pelo casamento. Não só para buscar uma pessoa certa, mas também para a manutenção do próprio casamento. O casamento é uma instituição prescrita pelo Eterno e nós sabemos que o Eterno ele não gosta dos divórcios. Inclusive, Yeshua falou explicitamente que o divórcio existe por causa da dureza do coração humano. Então, o ser humano ele deve orar para fazer uma boa escolha. Hoje em dia as pessoas se divorciam por qualquer motivo e isto está errado. Yeshua criticou esses divórcios, basta você ler com mais atenção Matitiahu, Mateus capítulo 19, versos 1 a 12. Yeshua ele criticou, ele só disse que o divórcio ele seria lícito apenas no caso de adultério. Nas outras hipóteses a pessoa deve permanecer casada.
Ou seja, nós devemos valorizar o casamento. O Talmud em Yevamot 62b diz o seguinte: um homem deve honrar mais a sua esposa do que a si próprio. Ou seja, o homem ele deve honrar mais a sua esposa do que a si próprio. Isso está no Talmud Yevamot 62b. E essa passagem talmúdica, ela me lembra muito de Efésios, capítulo 5, versos 25 a 33. Paulo, ele escreveu o seguinte: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também o Mashiach, o Messias, amou a sua assembleia, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, e para constituir para si mesmo a assembleia gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, separada e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Messias o fez com a sua assembleia. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Este é um grande mistério. Digo, porém, a respeito do Mashiach e de sua assembleia. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ou seja, Paulo aqui ele está dizendo que o marido deve amar a sua esposa, o marido deve amar a sua mulher, tal como o Mashiach ele ama a sua assembleia. Yeshua ama tanto a sua assembleia, o seu povo, que ele se entregou em prol dele, para fazer a remissão dos pecados de todo aquele que deposita a fé, a emuná, a confiança em Yeshua. E eu estou falando aqui assembleia, né? As versões cristãs colocam igreja no texto. As versões cristãs dizem Cristo amou a igreja, mas eu traduzido diretamente do aramaico está que o Mashiach ele amou a sua assembleia, não é? Está no aramaico uma palavra cujo significado em hebraico, em aramaico está idtá e em hebraico é edá. Edá em hebraico significa congregação, assembleia. Ou seja, o homem deve amar a sua esposa tal como Yeshua, o Messias, ele amou a sua edá em hebraico, a sua assembleia. E que assembleia é essa? Esta assembleia é o povo de Israel. Paulo ele falou de um mistério. Ele diz, eis o mistério, tal como o homem se une à sua mulher, formando uma só carne, o Mashiach se une com sua noiva, que é o povo de Israel, e ambos formam uma só carne. Eu estou parafraseando Paulo. E por que a noiva do Messias, a noiva de Yeshua, é Israel e não a igreja? Vejam, Paulo ele faz um paralelo. Ele diz que assim como o homem ama a sua esposa, o Messias ama a sua assembleia. Então, Yeshua tem uma noiva. E a pergunta é, quem é a noiva de Yeshua? O cristianismo ensina que a noiva é a igreja. Porém, isto é um conceito incorreto. A noiva de Yeshua é Israel. E eu vou explicar por quê. Lendo a Brit Hadashah em aramaico, nós não vemos em nenhum momento a palavra igreja. O que existe é assembleia, edá, ou em hebraico, idtá, em aramaico, é a Assembleia do Eterno. E essa expressão edá, Assembleia,
Assembleia do Eterno, ela é uma expressão que é usada no Tanar, nas primeiras escrituras, para se referir ao povo de Israel. Resumindo, só para vocês entenderem, o Tanar, as primeiras escrituras, usam a palavra Edá, assembleia, e assembleia é uma referência explícita ao povo de Israel. Então, a assembleia, a Edá, é o povo de Israel. Logo, quando Shaul diz que o Messias se une com sua assembleia, com sua Edá, ele está dizendo que o Messias se une com a sua assembleia, que é o povo de Israel. Por quê? Porque o Eterno sempre teve apenas uma noiva, e esta noiva se chama Israel. Basta você ler com atenção Yeshayahu, Isaías 49, 18 e Isaías 62, 5 e também Irmeiahu, Jeremias, capítulo 2, versos 2, verso 32 e também Jeremias 33, verso 11. Lendo todos esses textos, você percebe que a noiva, a esposa do Eterno, se chama Israel. O Eterno só tem uma noiva. Eu estou dizendo isso porque existem judeus messiânicos que ensinam algo que eu considero totalmente errado. Existem judeus messiânicos que dizem que o Eterno ele tem duas noivas. E eles dizem, o Eterno tem duas noivas, Israel e também a igreja. Ora, isto é um conceito totalmente errado, pois o Eterno ele não pratica a bigamia. O Eterno não pratica a poligamia. O Eterno é um e ele tem uma noiva, uma esposa, e de acordo com Yeshayahu, Isaías e Irmeiahu, Jeremias, a noiva, a esposa do Eterno se chama Israel. E tanto é que em Guiliana, Apocalipse 21, versos 9 a 12, fala que o cordeiro, que é Yeshua, vem buscar a sua esposa. E eles vão morar aonde? Em Jerusalém, em Jerusalém, e há uma menção a Israel. Eu vou ler esses textos. Está escrito, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse, venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. E me levou no espírito a um grande alto monte, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Elohim. Ela resplandecia com a glória de Elohim, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Ou seja, esse texto fala que as portas da cidade santa estão com as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque como escreveram os profetas Yeshayahu, Isaías, Jeremias, Irmeiahu, a noiva do Eterno é Israel. Israel é o povo escolhido do Eterno. E daí alguém me pergunta, mas e o gentio? O gentio ele está abandonado? Não. Basta ler o livro de Masei Shelechim, Ato dos Emissários, que as portas da salvação foram abertas aos gentios por meio da emuná, da fé em Yeshua HaMashiach. Então a salvação está aberta para os gentios. Porém, de acordo com Huromayá, Romanos 11, e Efesaiá, Efésios 2, Romanos 11 e Efésios 2 dizem que o gentio que reconhece Yeshua, que vira discípulo de Yeshua, esse gentio ele se torna um autêntico israelita. Efésios 2, verso 11, fala o seguinte sobre os gentios, aspas, noutro tempo éreis gentios, ou seja, em outro tempo vocês
eram gentios. O verbo está no passado. Eu li em aramaico, o verbo também está no passado. Ou seja, Paulo está dizendo que em outro tempo vocês eram gentios. Ou seja, agora vocês não são mais gentios. E o capítulo 2 de Efésios fala, não é, que esses gentios eles ingressaram na família, eles ingressaram no povo do Eterno. E quem é o povo do Eterno? Israel. E por sua vez, Romanos 11 fala que os gentios eles foram enxertados na oliveira. E esta oliveira é Israel. Então, nós do judaísmo nazareno, nós Netzarim nazareno, Netzarim, em português nazarenos, né? Desculpe que eu me enrolei, que às vezes a gente fica falando em hebraico, em português, às vezes as línguas se misturam dentro da minha mente. Mas, ou seja, nós do judaísmo nazareno, nós pensamos o seguinte: se alguém é gentio, gentio tem vários significados. Um significado de gentio é pagão. Gentio significa pagão. Existem vários dicionários que apontam para essa nomenclatura. Então vejam, o gentio significa aquele que é pagão. Se alguém é pagão, ou seja, é gentio, e ele reconhece e se torna discípulo de Yeshua, então esse gentio pagão, ele deixa de ser pagão. Ao deixar de ser pagão, ele não é mais um gentio. E daí nós aplicamos Romanos 11. Ele é enxertado na oliveira, que é quem? Israel. E nós aplicamos Efésios 2. Ele entra na família do Eterno, ele entra no povo de Elohim, que é quem? Que é Israel. Então ele deixa de ser gentio e se torna um israelita. Ele se torna um nazareno. E como israelita, como nazareno, como membro dos Netzarim, dos nazarenos, essa pessoa que outrora era gentio, mas agora não é mais, ele se torna um israelita e daí não há nenhum tipo de discriminação em relação a ele. Ele não pode ser discriminado. Ele não pode ser tratado como sendo inferior. Estou dizendo isso porque existem judeus tradicionais e até mesmo judeus messiânicos que às vezes colocam o gentio em uma posição subalterna, em uma posição inferior. Nós do judaísmo nazareno, nós não fazemos isto. O Eterno não faz acepção de pessoas. O Eterno, ele trata todos igualmente. E nós sabemos que Yeshua, ele volta para resgatar a sua noiva, que é Israel. Israel é composto de quem é israelita de sangue e aquele que não é israelita de sangue, mas foi enxertado em Israel. Esta é a noiva que Yeshua virá buscar. Uma noiva que, como está escrito em Efésios, uma noiva sem mancha ou ruga. Ou seja, Yeshua vem buscar uma noiva sem mancha, sem ruga, uma noiva virgem, uma noiva jovem, uma noiva santificada. Por isso que nós temos que nos santificar, pois sem a santidade ninguém verá a Elohim. Isso está escrito em Ivrim, em Hebreus. Nós temos que buscar uma santificação, pois nós somos a noiva de Yeshua, uma noiva virgem, sem manchas e sem rugas. Logo, nós temos que cumprir a Torá não com legalismo, mas cumprindo os propósitos mais elevados da Torá e testemunhando Yeshua HaMashiach. Sabendo que quem estiver com mancha, quem estiver com rugas, ou seja, quem estiver no pecado, quem estiver escravizado pelo pecado, esta pessoa não é a noiva de Yeshua HaMashiach. Yohanan João, em sua primeira carta, ele falou que quem continua no pecado é filho de Hassatã, é filho de Satanás. Quem está aprisionado pelo pecado e não se libertou é filho de Satanás. Quem é filho de Elohim vive na luz, vive com Yeshua HaMashiach, cumprindo a Torá
que nos foi ensinada de uma maneira muito mais profunda pelo nosso Messias Yeshua. Vamos orar. Avinu Malkenu Adon Olam, eterno, nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Que tu possas, Pai, nos santificar, que nós possamos nos apresentar a ti como uma noiva virgem, sem mancha, sem mácula, sem ruga, e que nós possamos servir a Yeshua HaMashiach com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, cumprindo todos os mandamentos que Elohim nos legou por meio de sua Torá. Eterno, abençoa, Pai, o nosso povo. Salva o teu povo de Israel, que é o nosso povo, pois como está em Huromaiá, Romanos 11, todo Israel será salvo. Abençoa, Pai, o nosso povo, e nós cremos nessa promessa de que todo Israel será salvo. Nós cremos que o nosso povo há de reconhecer Yeshua como Mashiach, e há de reconhecer que só existe um caminho, uma verdade e uma vida eterna, e tudo isso somente vem por meio da emuná, da fé em Yeshua HaMashiach. Se conosco, Pai, nesse Shabat, que nós possamos ser santos, porque Tu és santo, que nós venhamos nos separar de todo o mundanismo e que possamos viver na luz, cumprindo a Tua Torá e testemunhando Yeshua HaMashiach. Se conosco, nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.